Seja bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Carlos Eduardo Sales Cardoso, o Capilé, chefe do tráfico na favela de Acari e integrante da facção Terceiro Comando Puro. Capilé quase não era falado na mídia, pois era do estilo quem não é visto não é lembrado, herdeiro do lucrativo tráfico na favela do Acari. Pouco se falavam das atuações do Capilé na favela de Acari, mas agora já foi exposto, conseguidas operações em seus redutos. Atuação na favela de Acari. Capilé ganhou o posto de chefe em Acari, após ser contemplado com a política de liderança imposta no passado pelo traficante Derico, o bebê de Acari. Para despistar a polícia e não dar foco em um homem só, o bebê gostava de dar chances para outros gerentes vencer o frente da favela, para também não ter o famoso olho gordo no cargo. Em 2007, quando ainda ocupava o cargo de gerente geral, o Capilé preferiu abandonar o crime, levando consigo a quantia de R$1 milhão, como forma de agrado pelos serviços prestados em Acari. Mas o tráfico do Acari não conseguiu se acertar com um frente só, e o Derico já estava fora do crime participando de cultos religiosos. Capilé foi convocado para retornar o posto de chefe na favela, e ganhou a carta branca para fazer do seu jeito, e sem recorrer aos anciões de Acari. Era Capilé 2.0 em Acari. Provavelmente você que segue o blog Crimes News desde 2011, dificilmente ouviu falar alguma perícia que o Capilé fez na favela. É normal, o traficante sempre foi discreto e seus subordinados idem. Não formava guerra com nenhum reduto rival, apenas ajudava, enviando armas e soldados. A única vez que testou seu exército de homens armados foi na tentativa de invasão ao Morro da Pedreira em meados de 2006. Incerto. Na época, o Morro da Pedreira era fraquíssimo em armamentos e soldados, e o Acari aproveitou a fraqueza para tentar a sorte em Costa Barros. Ficou por dias machucando os rivais do ADA, e até andando como queria na pedreira, mas foram expulsos pelas operações policiais que foram realizadas para acabar com a guerra. Segundo informações, o Morro da Pedreira conseguiu segurar a invasão, apenas com 3 fuzis na contenção do tráfico. Histórias que povo conta. Capilé e o Amarelinho. A favela de Acari é um reduto considerado grande, formado por até pequenos redutos ao redor, onde uns consideram aquela região como o complexo do Acari. Um reduto que é colado, pequeno, mas bem expressivo para o Terceiro Comando Puro, é a comunidade do Conjunto Amarelinho. O Amarelinho já foi comandado pelo ex-traficante Feijão, que foi contemplado com o plano de aposentadoria do Acari. Saiu da favela, mas foi capturado, e hoje largou o crime e levou uma vida normal. O homem que assumiu é conhecido como Rogério 3000, ou apenas 3000, o chefão do tráfico no Conjunto Amarelinho. Assim como o Capilé durante esses anos, o 3000 não tinha seu rosto ou feitos expostos na mídia, mas nas entranhas do complexo do Acari ele é bem conhecido, pois administra a sua comunidade de forma diferente. Já entrou em atrito com a liderança do Acari por diversas vezes, principalmente sem concordar com as decisões do Capilé. Por meses, os traficantes do Acari não podiam ir no Amarelinho, e vice-versa. A situação foi contornada, e o Acari até ajudou na guerra pela comunidade do Parapedro em Colégio, próximo ao complexo do Acari, quando expulsaram o grupo do Bamba, traficante do ADA. Depois disso o complexo foi criado, onde as principais comunidades são o Acari, Amarelinho e Parapaz, Parapedro, nome que o TCP inventou para a comunidade. Capilé para a facção. Segundo as investigações da 39º DP, Pavuna, o Capilé administra um grande fornecimento de drogas no Rio de Janeiro. Das suas mãos, partem do Acari para as favelas filiadas ao Terceiro Comando Puro, quilos de maconha e cocaína, que chegam todos os meses nas comunidades do Dendê, Parada de Lucas, Serrinha, Vila Aliança e Complexo da Maré. Ou seja, dos contatos que o Capilé herdou na liderança de Acari, é onde funciona o abastecimento do TCP no Rio de Janeiro. Atualmente a inteligência interceptou os novos planos de distribuição, que ao invés de ficar na capital, estavam transportando para Teresópolis, Angra dos Reis, Paraíba do Sul e Friburgo, refúgio do tráfico em Acari. Acari é usado para ser esconderijo dos traficantes que são procurados. Assim aconteceu com o Peixe da Vila Aliança, a liderança do Complexo da Maré, e sempre acontece com o traficante La Costa, chefe do tráfico no Morro da Serrinha. Mas dar abrigo para os comparsas custou caro para os bolsos do Capilé,
que ganhou diversas operações na sua favela, ocasionando na perda de drogas e armas. Com a polícia batendo toda semana em Acari, o Capilé decidiu que não poderia abrigar os comparsas, e pediu gentilmente que os traficantes da Serrinha saíssem de suas comunidades. E essa decisão causou um desconforto na facção. Guerra no Morro Estado. O principal envolvido pela Guerra no Morro do Estado em Niterói eram os traficantes da favela do Acari, pois abrigavam soldados do traficante anão, expulso do estado pelos crias. Ficou uma situação confusa, pois os traficantes de Acari apoiavam o grupo do anão, mas os traficantes do Complexo da Maré, encabeçados pelo menor P, apoiavam o bonde dos crias, que eram os nascidos e criados no estado, mas que não gostavam do anão como chefe. E para bagunçar mais ainda essa briga, o Facão, dono do Complexo da Maré, ficou do lado do anão nesse entreveiro dentro do Morro do Estado, contrariando os seus subordinados do Complexo da Maré. Entre guerras e guerras internas, o TCP acabou perdendo o Morro do Estado para a facção ADA de Niterói, que pegou os rivais enfraquecidos. Nessa ocasião, o Capilé estava patrocinando o Morro do Estado, e depois que o ADA entrou para ficar, ele até suspirou um início de retomada, mas não saiu do papel. Playboy assustava o Capilé. Chegava a ser engraçado. O traficante Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy, morto, ameaçava o grupo do Capilé lá em Acari a todo momento, com planos de retomar a comunidade do para Pedro Paruada. O Playboy costumava entrar na frequência do rádio no Complexo do Acari, e ameaçar que estaria invadindo tal dia. Essa ameaça deixava o Capilé furioso, que rapidamente mandava colocar mais fuzis na contenção da favela, e posicionar os soldados em setores estratégicos. Mas não passava de um blefe do chefão do ADA, que nunca chegou a pisar na favela de Acari. Entre essa e outras, são os feitos mais difíceis de garimpar do traficante Capilé, que até o momento, era desconhecido por todos. Óbvio que existem mais histórias e principalmente boatos, como o boato que o Capilé é homossexual. Pelo sistema do CNJ, consta um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Niterói, e o traficante possui 3 anotações criminais.